Muito bem, pessoal! Neste vídeo vamos comentar as questões de direito e legislação cobradas para o cargo de técnico de gestão em saúde no concurso do IP Saúde, prova aplicada no último domingo, agora no mês de janeiro, dia 23 de janeiro. Pessoal, as questões abrangeram quase todo o conteúdo que estava no edital, mais ou menos uma questão por assunto. Em algumas leis colocaram mais de uma questão, destacando aí a lei que estava prevista no edital, é claro, que traz as regras das pessoas com deficiência aqui no estado. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. A primeira questão da prova tratava da Constituição Federal, mais especificamente dos fundamentos da Constituição, que estão no artigo 1º. E eu sempre falo para vocês nas aulas que vocês não podem misturar, não pode confundir os fundamentos do artigo 1º com os objetivos do artigo 3º e com os princípios nas relações internacionais que estão no artigo 4º. Inclusive, no nosso simulado, tínhamos uma questão nesse sentido, misturando uns com os outros, que é exatamente o que a banca fez aqui. Porque ela pergunta qual desses que não é um dos fundamentos. E eu sei, os fundamentos são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Só sabendo os fundamentos, eu já eliminava e ficava com a solução pacífica dos conflitos. Até porque eu sei que solução pacífica dos conflitos é um dos princípios previstos no artigo 4º. Não é um fundamento. Os fundamentos são esses 5 que estão no artigo 1º. Então é isso que nós temos aqui, nessa questão bem tranquila, letra C, o gabarito, claro que não cabe recurso nessa questão. Uma informação importante, eu estou aqui com a numeração 21, mas são 3 tipos de prova. As questões são as mesmas, mas para cada tipo de prova muda a numeração. Então, confiram, claro, se a prova de vocês é do mesmo tipo. Naturalmente, vocês vão encontrar essas mesmas questões com outros números, se for de outros tipos. Eu peguei a prova do tipo 1. Bom, a questão 22, então, dessa prova, uma questão muito fácil também, porque tratou do enunciado do artigo 7º. O artigo 7º traz os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E eu destaco na aula para vocês que a partir da Constituição Federal foi alcançado o mesmo direito para os urbanos e rurais, porque antes era diferente. E a Constituição assegura isso no artigo 7º para trabalhadores urbanos e rurais. A letra C, o gabarito, questão bem tranquila também, né? Dizendo que esses direitos da Constituição, que são o fundo de garantia, o repouso remunerado, as férias anuais remuneradas e a licença gestante, são direitos de trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. É isso. Questão 23 agora, em relação à nacionalidade, tem 4 assertivas e a banca pede para marcar qual ou quais que estão corretas. Bom, primeira assertiva são brasileiros natos, nascidos na República Federativa, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Sim, esse é o critério do solo. Todo aquele que nasce no solo brasileiro é brasileiro nato, a não ser que seja filho de alguém que está aqui no Brasil a serviço de outro país, como um diplomata estrangeiro, por exemplo. Então é isso, a primeira está correta, é uma situação de brasileiro nato. Segunda, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Sim. Então, se nós temos um brasileiro que está no exterior, a serviço do Brasil, e lá ele tem um filho, mesmo o filho nascendo fora do Brasil, ele é brasileiro nato, já que o seu pai ou a sua mãe estão lá no outro país a serviço do Brasil. Está certa também essa condição. E aqui nós temos, pessoal, nesse esquema, as 3 situações que vão caracterizar o brasileiro nato, que na verdade a gente vai desmembrar em 4, né?
Nasceu no território brasileiro, não sendo filho de estrangeiro que está aqui a serviço de outro país, é brasileiro nato. É o que a gente viu no primeiro inciso. Se é filho de um brasileiro que está no exterior a serviço do Brasil, também é nato. É o que nós temos aqui no item 2. E também vai ser brasileiro nato aquele que nasce no exterior, sendo filho de brasileiros que não estão lá a serviço do seu país, mas que registram ele numa repartição brasileira ou que depois venham a residir no Brasil. Esses também são brasileiros natos. Então, pessoal, a 1 e a 2 estão corretas, conforme o artigo 12, e a 4 também, porque a 4 traz justamente os que nascem no estrangeiro nessa situação e vêm a ser registrados em repartição brasileira ou optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, vindo a residir no Brasil. E a terceira, pessoal, é aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, e há essa reciprocidade em um tratado entre Brasil e Portugal, são atribuídos direitos inerentes ao brasileiro. Então, essa cláusula de reciprocidade também está na nossa Constituição. Então, pessoal, todas estão corretas aqui. Letra A, o gabarito. A questão foi em cima da letra da Constituição Federal. Não tem também como recorrer nessa questão. A questão 24 trata da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Eles simplesmente copiaram o artigo 26, deixaram umas lacunas e pediram para preencher essas lacunas. Bom, primeira coisa, do que trata esse artigo 26? Ele diz o seguinte: o servidor público ou empregado, aquele seletista, tanto da administração direta quanto da administração indireta aqui do Estado, quando assume um cargo eletivo, não pode ser demitido, desde o registro da candidatura até 1 ano após o mandato, nem ser transferido. Então vejam, o primeiro campo aqui é da administração direta e indireta. Só por saber disso, a gente já elimina a letra A, a letra B e a letra E. Não podem ser demitidos até um ano após o término do mandato. É isso. Letra D, o gabarito da banca, é o gabarito correto, de acordo com o artigo 26. Bem tranquila também essa questão. Vamos adiante. Questão 25. Essa questão, quem estudou comigo a Lei Maria da Penha sabia, né? Deu até aquele sorriso na hora da prova, porque ficou fácil essa questão. Porque quem fez o nosso curso de legislação, eu falei bastante isso na aula, montei um esquema com vocês e também coloquei nas nossas questões, né? Então, certamente vocês acertaram essa questão, porque vocês sabem que existem, olha o esquema que a gente usou na aula, existem 5 formas de violência contra a mulher. Violência física, que é contra o corpo da mulher, contra a saúde da mulher, integridade corporal. Violência psicológica, que é aquele dano emocional que diminui a autoestima da mulher. Violência sexual, que é uma relação sexual não desejada, ou a proibição de usar método contraceptivo, ou aborto forçado, essas coisas. Patrimonial, que é contra os objetos, documentos, instrumentos e bens da mulher. E a moral, que são aquelas condutas de calúnia, injúria e difamação. Sabendo disso, conhecendo esse esquema, ficava muito fácil responder essa questão. Olha aqui. Ela traz uma coluna com o tipo de violência e a outra com a descrição. E quer que tu diga qual é a ordem correta. Vamos lá, então. Primeiro, conduta que configura calúnia, difamação ou injúria. Eu sei, essa é aquela violência moral, né, professor? Isso mesmo. A violência moral é aquela que envolve calúnia, difamação e injúria. Maravilha. Maravilha. Matamos, então, essa primeira. Então, a gente sabe que a primeira é a violência moral, número 2. Então, eu já sei que a resposta só pode ser a letra B ou a letra E, porque são as únicas que começam com a violência moral. Maravilha. Segunda alternativa, conduta que ofende a integridade ou saúde corporal. O que é isso, pessoal? Violência física. E aí eu já vou marcar o número 1 aqui, e eu já sei que a resposta é a letra B, mas eu quero ter certeza. E aí eu vou lá ver a violência psicológica, que é justamente aquele dano emocional que diminui a autoestima da mulher. Pronto, é isso. 2, 1 e 3, letra B, o gabarito. Essa é a sequência correta. E esse aqui é um dos pontos, o artigo 7º, é um dos pontos que mais é cobrado em concurso, que tem aí no conteúdo a Lei Maria da Penha. Muito bem, é isso na questão 25. Vamos adiante.
Questão 26 agora, novamente de acordo com a Constituição Estadual aqui do Rio Grande do Sul, uma questão de verdadeiro ou falso. E aí, ela trouxe aqui na primeira alternativa o artigo 19 da Constituição Estadual, que traz os princípios da Constituição, é algo bastante cobrado em provas, os princípios que a administração pública deve observar aqui no Rio Grande do Sul. A segunda também é verdadeira, dizendo que os cargos e função são criados em lei, com o número certo, está certo conforme o artigo 19, item 1. A terceira alternativa é falsa, porque ela diz que a critério da administração pode haver reserva de percentual de cargos para pessoa com deficiência. Não é a critério da administração, vai ter, a lei reserva esse percentual, conforme o artigo 19, inciso 5. Então, as duas primeiras eram verdadeiras, a terceira é falsa. VVF, letra E, o gabarito, também não tem recurso nessa questão. Questão 27, agora tem recurso. Eu sei que vocês estão assistindo porque querem saber do recurso. Tem recurso na questão 27, porque a questão trata da reversão. Eu não sei se o examinador se enganou ou se ele pegou a versão desatualizada da lei para elaborar essa questão, mas ele pede para marcar a incorreta e tem duas alternativas incorretas, como eu vou mostrar para vocês agora. Por isso, quem errou essa questão deve pedir recurso, e se o recurso for aceito, a questão vai ser anulada. Quando a questão é anulada, quem tinha acertado ela continua com esse ponto, e quem tinha errado vai ter ela como correta. É isso que acontece quando uma questão é anulada. Nesse caso, não cabe alteração de gabarito, porque tem duas alternativas que são incorretas. Então, o que cabe aqui é a anulação. Vamos lá. Reversão, como a gente sabe, é o retorno do aposentado. É quando o aposentado por invalidez volta à atividade porque recuperou a saúde. Pois é, a letra A traz o conceito de reversão, como tem lá no nosso simulado também. E é isso aí, né? Bem tranquilo, ela está correta. Como a banca quer a incorreta, ela não é a resposta. Letra B, o servidor que reverter, quando o aposentado volta para o cargo, ele vai ter assegurada a retribuição correspondente à nova situação que vier a ocupar. O que diz na lei, no artigo 44, parágrafo 1º, é que o servidor que reverter vai ter retribuição correspondente à situação funcional que detinha antes da aposentadoria, não da nova situação. É assegurado para ele a situação anterior, que ele tinha antes de se aposentar, não a nova agora. Então, pessoal, essa letra B é a incorreta, de acordo com o artigo 44, parágrafo 1º. E a banca deu como gabarito ela, e de fato ela está incorreta. Muito bem, vamos ver as outras. Letra C, a reversão pode ser a pedido ou ex officio. Reversão a pedido é quando o aposentado por invalidez pede para voltar. Ex officio é quando o Estado percebe numa perícia que ele recuperou a saúde e chama ele de volta para o trabalho. É verdade, pode ser das duas formas, conforme o artigo 45. Letra D, é vedada a reversão do servidor com mais de 60 anos. Pessoal, não é. Não é. O artigo 46 diz que é vedada a reversão do servidor com mais de 70 anos. Professor, eu acessei agora aqui a lei, e na minha lei está dizendo exatamente isso aqui. Então, a tua lei está desatualizada, porque em 2020, esta lei foi alterada e foi muito alterada. Mudaram muitos artigos desta lei em 2020. Um deles foi o artigo 46. E a redação atual do artigo 46 diz que é vedada, é proibida a reversão do servidor que tiver mais de 70, não 60, 70 anos. Então, pessoal, essa aqui também está errada. E, pessoal, se nós temos duas alternativas incorretas e três corretas, não tem como a gente saber o que o examinador quer que a gente marque. Porque tanto a B como a D poderiam ser marcadas. Então, pessoal, essa questão tem que ser anulada. Quem errou ela, entra com recurso pedindo anulação. E pode, bem simples, com as tuas palavras, dizer o seguinte: o gabarito apresentado foi a letra B, que de fato está errada. No entanto, contudo, entretanto, a gente tem aqui que, conforme o artigo 46, a reversão
ela é proibida após os 70 anos, e não aos 60, como foi informado na letra D. Por isso, a letra D também está correta. Sendo assim, por terem duas alternativas incorretas, solicito a anulação desta questão. É isso que vocês vão escrever no recurso, vão enviar para a Fundatec, e a Fundatec vai ter que aceitar esse recurso, porque ela errou aqui. Tem duas alternativas incorretas, essa questão vai ter que ser anulada. A letra E está certa, é cópia do artigo 47, então, pessoal, esse gabarito não pode permanecer letra B, já que a B e a D estão incorretas. Maravilha, vamos adiante. A questão 28 é a questão que trata sobre o estágio probatório. Como vocês sabem, vocês vão passar no concurso e vão ficar 3 anos em estágio probatório, que é o período que vocês vão demonstrar que vocês preenchem os requisitos para assumir o cargo. Pessoal, a nomeação de vocês é em caráter efetivo ou em caráter provisório? Em caráter efetivo. Quando tu é nomeado num concurso, tu é nomeado em caráter efetivo. Então, eu sei que a resposta vai ser a letra A ou a letra D. Agora, eu tenho que ver a segunda parte, que diz, então, que, dentre outros requisitos, consta expresso o requisito da transparência ou da produtividade. Ah, professor, fiquei na dúvida, e agora? Agora tu lembrou que eu falei para vocês que o estágio probatório é a pedra que está no caminho de vocês, lembra? É a pedra que está no caminho para vocês alcançarem a estabilidade. Porque se vocês lembram que o estágio probatório é a pedra, vocês lembram que tem 5 requisitos que começam com as letras da palavra pedra. Lembram disso? Está lá no artigo 28. Lembra do esquema que a gente fez na aula? P de produtividade, E de eficiência, D de disciplina, R de responsabilidade e A de assiduidade. Pois é, e aí, quando a gente volta para a questão, a gente vai ver que tem a transparência. Transparência começa com a letra T. Pessoal, existe letra T na palavra pedra? Não existe. Então eu sei que a transparência não pode ser um quesito, porque eu sei que todos os quesitos começam com as letras da palavra pedra, que são esses 5 que a gente viu na lei e que eu coloquei no simulado também para vocês. Pois é. Então aqui, pessoal, a gente só poderia marcar a letra D, está ali a produtividade. Letra D, o gabarito que a banca indicou, é o gabarito correto, de acordo com o artigo 28 da lei. Então, na questão 28, não tem nada a recorrer. Questão 29, essa questão pede para relacionar os conceitos de posse, lotação e exercício que estão aqui descritos. Quando tu viu isso, tu lembrou do nosso esquema, né? Passei no concurso e agora? Sou nomeado. Foi nomeado, tem um prazo para comparecer e dizer, eu que passei no concurso, quero esse cargo. Isso. Tu sabe que a posse é aquela aceitação expressa do cargo que tu vai fazer no prazo de 15 dias úteis, prorrogável por mais 15. Isso mesmo, essa é a posse. Pois é, então tu já sabe que a última é a posse, tu já achou ali que a posse está aqui. E tu sabe que o exercício, que vai ser 30 dias após a posse, é quando tu efetivamente começa a trabalhar, começa a desempenhar as atribuições do cargo. Está ali, o conceito de exercício está aqui. Então eu sei que é o número 3 aqui. E aqui sobrou é a lotação, que é justamente a força de trabalho qualitativa e quantitativa. Então ficou 2, 3, 1 nessa ordem, e aí o nosso gabarito vai ser letra E. Uma questão bem fácil para quem entendeu os conceitos de posse e exercício. Só sabendo esses dois, já dava para matar essa questão. Letra E, o gabarito, claro que não cabe recurso, uma questão também bem elaborada. Agora vem as questões sobre a Lei Estadual 13.320, que trata dos direitos das pessoas com deficiência aqui no Rio Grande do Sul. A questão 30, ela copiou o artigo 5º da lei, que traz o princípio da universalidade do SUS, que vai assegurar atendimento preferencial e obrigatório para as pessoas com deficiência nos lugares de atendimento à saúde. É isso. Letra D, o gabarito de acordo com o artigo 5º, bem tranquila essa questão também, não tem como recorrer dela. Questão 31, também sobre esta lei, nós temos aqui algumas situações envolvendo a lei e temos que marcar a correta. A letra A diz que não viola os direitos humanos e impediu o acesso de pessoa com deficiência conduzida por cão-guia. E é errado, por quê? Porque viola, pessoal. A pessoa com deficiência visual tem direito de utilizar o seu cão-guia, sim.
impedir o acesso dela viola os seus direitos humanos, conforme artigo 51. Por isso, essa está errada, não é a resposta. Letra B, fica assegurada a pessoa com deficiência visual o direito de receber, desde que pague pelo serviço, boletos em braille. Desde que pague, coisa nenhuma, né? Porque o artigo 54 diz que é assegurado esse direito de receber sem custo adicional. Isso, a gente conversou sobre isso no curso, inclusive, né? Sem nenhum custo adicional, eu vou receber os boletos em braille se eu for deficiente visual, sim. Então, a letra B está errada. A letra C está certa. Ela traz que toda pessoa com deficiência acompanhada de cão-guia, bem como treinador ou acompanhante habilitado, pode ingressar e permanecer em qualquer local público, meio de transporte e estabelecimento comercial, industrial, de serviço ou de promoção, proteção e recuperação da saúde, observando as condições desta lei. É verdade, é o direito ao uso do cão-guia assegurado, conforme artigo 48, letra C, o gabarito, essa é a resposta correta. A letra D está errada, porque diz que a pessoa tem direito de usar o cão-guia no seu condomínio, independentemente de restrições que existam no regulamento do condomínio, conforme artigo 52. A questão dizia, desde que não haja restrições, desde que não haja coisa nenhuma, não tem essa, independentemente de restrições. E a letra E diz que os bares e restaurantes onde oferecem refeições ao público são obrigados a ter cardápio em braille, independente do número de lugares oferecidos. Isso está errado. E isso é uma questão de razoabilidade, né? Porque se eu for exigir que o pequeno comerciante, aquele que tem um restaurante com uma mesinha e 2 cadeiras, tenha que ter cardápios em braille, eu poderei estar dificultando e encarecendo muito a atividade dele. Já para os grandes restaurantes, não custa nada ter cardápio em braille, né? É um custo que não é muito alto. E isso que nós temos, pessoal. A lei estabelece no artigo 55A que os restaurantes que tenham no mínimo 90 lugares devem ter o cardápio em braille. É isso. Então, restaurantes maiores são obrigados a ter o cardápio em braille. Então, esse, independentemente do número de lugares, está errado, conforme o artigo 55A. Então, apenas a letra C está correta, é o gabarito nessa questão. A questão 32 sobre a mesma lei é uma questão de VOF. Ela traz, primeiro, a situação da isenção do IPVA para a pessoa com deficiência. Nós temos essa regra no artigo 89, é verdadeira essa primeira. A segunda diz que a taxa de inscrição para concurso para pessoa com deficiência tem uma redução de 50%. Redução? Coisa nenhuma. É isento, é 100% de redução. A pessoa com deficiência não paga inscrição em concurso, é isenta, conforme artigo 91. Então, a segunda é falsa. Terceiro, a comprovação da condição da pessoa com deficiência se dá no ato da inscrição, com documento e atestado, é verdade, conforme artigo 92. E também a condição de pessoa com deficiência, bem como necessidade de assistência de terceiros, devem ser atestadas, e isso é verdade, conforme artigo 95. E o órgão competente do executivo, ou entidade de classe, vai fazer a credencial para o beneficiário utilizar o transporte. E aqui, pessoal, diz na questão que poderia cobrar taxa. Pode cobrar coisa nenhuma. Não pode. É confecção gratuita para as pessoas com deficiência. Então, não pode ser cobrada pela credencial. Ela é gratuita de acordo com o artigo 97. Por isso, essa está falsa. Então, a ordem correta, como a gente viu, é a que está na letra C. Então, o gabarito da banca letra C está correto nessa questão também. A questão 33 é uma questão sobre improbidade administrativa e nem precisava saber muita coisa aqui. A lei de improbidade apresenta para nós 3 tipos de ato de improbidade: o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e o que atenta contra os princípios da administração. A questão trouxe o primeiro, enriquecer ilicitamente, mediante ato doloso, caracteriza o quê? Caracteriza apropriação indébita, furto qualificado. Pessoal, apropriação indébita, furto qualificado, estelionato são crimes previstos lá no Código Penal, não na lei de improbidade, que é a Lei 8.429. O que a lei de improbidade prevê
são atos de improbidade dessas três naturezas. Então, isso que está descrito aqui é um ato de improbidade, e a letra B, o gabarito. Interessante, né, que ela trouxe a prática do ato ser doloso. Quando essa lei foi editada, ela permitia a configuração de atos dolosos ou culposos de improbidade. Com a grande reforma que ela teve em outubro de 2021, ela deixou de ter a modalidade culposa. E agora, todos os atos de improbidade só serão configurados mediante conduta dolosa e intencional do agente. Mas nem isso que foi perguntado. A banca só queria saber o que era isso aqui que estava descrito. Isso aqui é um ato de improbidade. Letra B, o gabarito nessa questão, uma questão que estava bem tranquila também. A questão 34 traz o Fundo de Assistência à Saúde, que está na Lei 12.066 de 2004, e pergunta qual dessas aqui que não é uma fonte de recurso para o Fundo de Assistência à Saúde. O Fundo de Assistência à Saúde é o fundo que vai garantir justamente o pagamento por parte do IP Saúde daquelas parcerias que ele tem, dos convênios que ele tem com a rede de saúde que atende os servidores, né, com médicos, hospitais, clínicas e tudo mais. Bom, essas fontes de arrecadação estão no artigo 2º, como a gente viu na lei, que são principalmente a contribuição que o servidor desconta no seu contra-cheque e a contribuição que o órgão no qual o servidor trabalha também vai implementar. Além disso, tem outras contribuições por prestação de serviços, planos suplementares e complementares, coparticipação, aplicações financeiras, doações, legados, subvenções, reversão de qualquer importância, juros, multas e correção monetária, taxas, contribuições e porcentagens. Tudo isso é fonte de recurso. E todas as alternativas que estão aqui, letra B, C, D e E, simplesmente são cópias daquelas situações. A única que não é essa letra A, porque um percentual sobre a arrecadação do ISS-QN não faz sentido isso, né? Até porque o ISS-QN é um imposto municipal. Por que isso seria a fonte para o Fundo de Saúde dos Servidores Estaduais? Nem faz sentido, né? E a letra A é justamente a que está incorreta, então, e é a resposta, que é algo que não está na lei. Para quem lembrava do artigo 2º da lei, a questão ficou bem fácil, né? Questão 35, agora sobre a lei de licitações, a lei 8666. Como a gente sabe, nós temos lá na lei 8666 5 modalidades de licitação, lembram? Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Essa questão trouxe os conceitos dessas modalidades e misturou uma com a outra, inventou uma outra modalidade e pedia para marcar, então, quais que são verdadeiras ou falsas. Primeiro, tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Já parei que está errado, porque eu sei que a modalidade de licitação entre quaisquer interessados não é a tomada de preços, é a concorrência. A primeira é falsa. Segundo, leilão é aquela modalidade para venda de bens móveis inservíveis, apreendidos ou penhorados. Isso mesmo, é o conceito de leilão, está correto. Terceiro, convite é a modalidade para os convidados em número mínimo de 3, que devem manifestar o interesse até 24 horas, ou os que já estavam cadastrados, está tudo certo, é o conceito de convite. Especialidade, não existe modalidade especialidade. Esse conceito que está aqui, para a escolha de trabalho técnico, artístico, científico, é o concurso, não é especialidade, então está falsa. E por fim, concorrência é a modalidade de preço de cadastrados? Não, a concorrência é aquela que quaisquer interessados, cadastrados ou não, podem participar. Essa que eu tenho que ter cadastrado até o 3º dia anterior é a tomada de preços, né? Então essa também é falsa, vejam só. Então falsa, verdadeiro, verdadeiro, falsa, falsa. Letra D é a sequência correta, é o que a banca indicou, questão bem fácil sobre a lei de licitações aqui, bem tranquilo também. Mais uma questão sobre a lei de licitações, agora sobre a parte dos contratos, que é já mais para o final. É possível alterar um contrato depois que ele está firmado? Sim, é possível. E essa alteração pode ser unilateral, por parte da administração, é uma prerrogativa que ela tenha uma cláusula exorbitante, ou ainda por acordo entre as partes. As duas formas são possíveis. A letra D, então, é o gabarito
está correto isso aí, conforme a lei de licitações, também nada a discutir aqui. Questão 37, agora sobre o Estatuto Nacional da Igualdade Racial. Aqui nós temos uma questão que diz que esse estatuto quer destinar para a população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. Claro, igualdade, então, já eliminamos aqui a letra A, B e C, né? Ficamos só entre a letra D e a letra E. Entre algumas ações previstas estão os programas de ação afirmativa, que se constituem em políticas públicas para reparar distorções, desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do país. Então é isso. A letra E vai ser o gabarito. Isso está de acordo com o artigo 1º do Estatuto, que apresenta essas finalidades de igualdade de oportunidades, defesa dos direitos étnicos e o combate à discriminação e intolerância. E também o artigo 5º, parágrafo único, que traz a segunda parte ali, que fala sobre os programas de ação afirmativa constituir-se em políticas públicas nas esferas pública e privada. Então é isso. A letra E, o gabarito aqui na questão 37. Questão 38, também sobre o Estatuto Nacional da Igualdade Racial. A gente tem aqui que foi reconhecida a propriedade definitiva para quem estava, então, naquelas terras dos antigos quilombos. Isso mesmo. Então, é reconhecida a propriedade definitiva. Eliminamos a letra C, D e E eliminamos a letra A também, né? Já sabemos, só por isso, que a letra B é o gabarito, mas mesmo assim a gente vai confirmar, com base no artigo 33, que para fins da política agrícola é dado um tratamento diferenciado também. É isso. Então a letra B é o gabarito de acordo com os artigos 31, que reconhece propriedade definitiva, e 33, que reconhece um tratamento diferenciado na política agrícola para as comunidades também remanescentes dos quilombos. É isso. Questão 39, agora uma questão sobre a Lei 15.473, que trata do quadro de pessoal do IP Saúde. Pessoal, requisitos, isso eu coloquei no nosso simulado, destaquei bastante também para vocês, que a banca Fundatec adora perguntar sobre requisitos do cargo. E a gente sabe, né, que um requisito, que eu inclusive destaquei bastante, é que tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. A letra B diz que tem que ser somente nato, aí eu já sei que ela está errada, assim como a idade mínima é de 18 anos, não 21 anos. A letra A traz gozar de direitos políticos, está certo, idade mínima de 18, está certo, possuir aptidão física e mental também está certo. A letra A está toda correta, apresentou requisitos do artigo 10, bem tranquilo, né? A letra B está errada porque diz o brasileiro nato somente. A letra C está errada porque exige serviço militar para ambos os sexos. Isso está errado, porque a gente sabe que o serviço militar só é obrigatório para os homens aqui no Brasil, então só pode exigir essa documentação dos homens. Por isso a letra C está errada. A letra D, ela diz que a idade mínima é 21 anos, está errado porque a idade mínima é 18. E a letra E está errada porque diz que é brasileiro nato somente. Não, é brasileiro nato naturalizado. Então percebam, todas elas têm algum errinho, exceto a letra A, que está toda certa, que é o nosso gabarito, de acordo com o artigo 10 da lei. E a questão 11, pessoal, questão 11. E a questão 40, pessoal, que é a última questão, ela trata da Lei 15.145, que trata do Sistema de Assistência à Saúde, as regras de funcionamento do IP Saúde para os servidores que utilizam, né, o convênio. E aí nós temos o seguinte, pessoal, o artigo 26 diz que o segurado que deixar de pagar as mensalidades por mais de 30 dias vai ter suspenso ou bloqueado os serviços. E se for por mais de 90 dias consecutivos, vai ser automaticamente excluído. É isso. Em 30 dias é suspenso e em 90 é excluído. Letra C, o gabarito, de acordo com o artigo 26, esse que é um detalhe muito importante, né, que a gente conversou lá no curso também, quando estudamos esta lei. Então é isso, pessoal. Com isso eu concluo aqui a correção das questões da prova aplicada para o cargo de nível médio,
Destacando para vocês que somente naquela questão que envolveu a reversão, que a gente tem ali uma possibilidade de recurso, todas as demais estão bem de acordo com os artigos das leis e das constituições que estavam previstos no edital. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês uma boa sorte e contem conosco no PGF Concurso para os próximos desafios que vocês venham a enfrentar.